Bom, muito bem, vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre força, peso e força de tração. Bom, a primeira questão diz assim: uma caixa plástica cuja massa é de 1,2 kg é submetida a uma força vertical para cima com uma intensidade de 18 newtons. Sabendo que a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A intensidade do peso da caixa. Muito bem. Para determinar a intensidade do peso, basta que eu calcule a força-peso, tá? E para isso, eu vou multiplicar a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, o peso vai ser igual a massa de 1,2 kg vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa multiplicação é relativamente simples. 1,2 vezes 10, você vai achar um peso de 12 newtons. Tá? Se você tiver dúvida, basta que você arme a continha e multiplique. Certo? Bom, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 ainda é 1. Somando, você vai ter 0, 2, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Certo? Bom, no item B, ele quer o seguinte: o sentido e a intensidade da aceleração resultante do movimento dessa caixa. Bom, a gente achou o seguinte, vou só repetir os dados. 1,2 kg é a massa, a força para cima de 18 newtons, a gravidade sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a força-peso que a gente determinou foi de 12 newtons. Bom, o sentido dessa aceleração resultante é bem simples, tá? Bom, tem uma força vertical para cima, tá? 18 newtons, e a força-peso tem sentido oposto, tá? Mas veja que a intensidade da força-peso é menor, tá? Então, a força resultante disso vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força de maior intensidade, ou seja, a força de maior intensidade é a força F de 18 newtons e ela é para cima, certo? Então, o sentido da aceleração é para cima. O sentido da aceleração é para cima. Bom, e a intensidade da aceleração resultante a gente pode calcular da seguinte forma. Essa força resultante vai ser a diferença entre a força F e a força peso. Força resultante vai ser igual a 18 menos 12, certo? Logo, a força resultante é igual a 6 newtons. Bem? Bom, e para a gente descobrir a aceleração, basta que façamos o seguinte, ó. Vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que diz que força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a força que eu vou usar é a força resultante de 6 newtons. Então, eu vou ter 6 sendo igual a massa de 1,2 vezes a aceleração A. Ou seja, 1,2 A é igual a 6. 1,2 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, a aceleração A
é igual a 6 dividido para 1,2. Bom, aqui eu posso multiplicar ambos os membros por 10, tá? Isso é equivalente a eu dividir 60 por 12. E 60 dividido para 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, resta 0. Logo, a nossa aceleração resultante é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, próxima questão. Bom, questão 2 diz o seguinte: dois blocos de madeira A e B de massas de 12 kg e 8 kg respectivamente estão interligados por um fio ideal. Os blocos estão em repouso sobre um plano horizontal onde o atrito é desprezível. Uma força horizontal F de intensidade 80 newtons é aplicada no bloco B. Veja a figura. Aqui está a representação. Prosseguindo, a intensidade da força de tração no fio que liga os dois blocos é de... Bom, vamos lá. Então, primeiro, anotando os dados aqui, teremos o seguinte, que a massa de A é igual a 12 kg, a massa do B é igual a 8 kg e a força F tem uma intensidade de 80 newtons. Bom, primeiro eu vou descobrir a aceleração desse conjunto, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte: se a força F que está sendo aplicada desloca os dois blocos, então ela desloca a massa total. Então eu vou dizer que a massa total vai ser a soma da massa do bloco A com a massa do bloco B. Ou seja, a massa total vai ser igual a 12 mais 8. Logo, a massa total é de 20 kg. Bom, beleza. Aplicando isso aqui na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, temos o seguinte, que a força F é igual a massa total vezes a aceleração. Substituindo, eu vou ter 80, que é igual a massa total de 20 kg, vezes a aceleração A. Beleza? Bom, se 80 é igual a 20, a 20A é igual a 80. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo, logo a aceleração é igual a 80 dividido para 20. Aqui a gente pode cortar 0 no numerador, 0 no denominador, e a aceleração A vai ser igual a 8 dividido para 2, 4. Ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Sabemos que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos retornar à figura. Queremos o seguinte. A gente quer saber a força de tração. Bom, a força de tração aplicada no fio ideal para deslocar o bloco A pode ser calculada da seguinte forma. Ó. Vou chamar de Ft, força de tração, vai ser dada pelo produto entre a massa do bloco A vezes a aceleração que a gente determinou anteriormente. Muito bem. Voltando para cá, temos o seguinte, que essa força de tração vai ser igual a massa do A
12 kg vezes a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A nossa força de tração vai ser igual a 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Nossa força de tração é de 48 newtons, alternativa B. Tudo bem? Bom, próxima questão. Tudo bem. Questão 3 diz o seguinte para a gente. Duas caixas retangulares feitas de metal com massas de a massa do A 10 kg, a massa do B 5 kg, elas estão em repouso, elas estão encostadas uma na outra e apoiadas sobre uma superfície plana e horizontal com atrito desprezível. Em um determinado instante, aplica-se no bloco A uma força de intensidade de 30 newtons. Então, a força que é aplicada no bloquinho A é de 30 newtons, conforme ilustra na figura, né? Com base nesses dados, calcule. Letra A, a aceleração a qual as caixas ficaram submetidas. Logo, para determinar a aceleração, eu devo somar a massa da caixa A com a caixa B. Então, eu vou dizer que a massa total é a soma da massa de A mais a massa do B. A massa total vai ser igual a 10 mais 5. Ou seja, a massa total é igual a 15 kg. Beleza. Então, muito bem. Bom, vamos utilizar o princípio fundamental da dinâmica. A força aplicada no bloco A vai ser igual a massa total vezes a aceleração. Substituindo, a força aplicada é de 30 newtons. Isso tem que ser igual a massa total de 15 kg vezes a aceleração A. Bom, se 30 é igual a 15A, eu vou ter que 15A é igual a 30. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a aceleração A é igual a 30 dividido para 15. E 30 dividido para 15 vai nos fornecer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Próxima questão. Bom, na próxima questão, ele quer saber o seguinte, ele quer a intensidade da força de contato entre as caixas A e B. Bom, a intensidade da força de contato entre as caixas A e B, ela vai estar agindo aqui, certo? E como o bloco A vai empurrar o bloco B, eu vou ter o seguinte, olha só, que a força de contato entre as caixas A e B, que eu posso chamar de FAB, força de contato entre A e B, vai ser dada por a aceleração é a mesma para o conjunto inteiro. Então, para determinar a força de contato entre A e B, como a caixa A empurra a caixa B, eu vou considerar a massa da caixa B vezes a aceleração que a gente determinou anteriormente. Muito bem. Então, substituindo, vamos ter o seguinte.
a força de contato entre as caixas A e B vai ser igual à massa do B, 5 kg, vezes a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força de contato é igual a 5 vezes 2, 10. 10 newtons. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 4 diz o seguinte: no sistema representado na figura, as massas dos blocos metálicos A e B são iguais, respectivamente, a 3 kg, massa do A, e a massa do B, 1 kg. O fio que interliga os blocos é ideal e a polia tem massa desprezível e não apresenta atrito. No plano de apoio do bloco A, não há atrito. Aí ele pede para a gente adotar a gravidade, a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E, letra A, qual é a intensidade da aceleração adquirida por eles? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: devemos calcular o peso, tá? A força-peso para o bloco B. Tá? Então, eu vou dizer que peso do bloquinho B é igual a massa do B vezes a gravidade. Bom, substituindo, peso do bloco B é igual a massa do B, que é 1 kg, vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso do bloco B é igual a 1 vezes 10, 10 newtons. Certo? Bom, a força que atua no bloco A é uma força de tração, tá? Que eu vou chamar Ft, para a direita. Em B é a força-peso, tá? Que a gente determinou para baixo. Mas como a força de tração está aplicada ao longo de todo o fio ideal, temos o seguinte, ó, vê só, que em B, na direção oposta à força-peso, também está agindo a força de tração, que a gente chamou de F, índice T, tá? Logo, a gente pode concluir a seguinte coisa, tá? Em A, eu tenho a força de tração sendo igual a massa do A vezes a aceleração. E em B, eu preciso saber a força resultante, já que esses caras têm sentidos opostos. Então, eu tenho força-peso do bloco B menos a força de tração sendo igual a massa do B vezes a aceleração. Então, fazendo esse sistema de forças, eu tenho o seguinte. Bom, então eu tenho um sistema de equações e somando essas equações, eu vou ter o seguinte: força-peso, certo? Aqui eu tenho força de tração menos força de tração. Eles se anulam. Isso tudo sendo igual a massa do A vezes a aceleração mais a massa do B vezes a aceleração. Se você desejar, pode colocar a aceleração em evidência. Então chegamos à conclusão que a força-peso é igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Certo? Bom, como a gente sabe a força-peso no bloco B, sabemos a massa de A e a massa de B, podemos determinar a aceleração. Substituindo, eu vou ter aqui 10, que é a força-peso
no bloco B é igual a soma entre a massa de A de 3 kg mais a massa do B de 1 kg vezes a aceleração A. Ou seja, 10 é igual a 3 mais 1, 4, 4A. Bom, se 10 é igual a 4A, 4A é igual a 10. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. A aceleração vai ser igual a 10 dividido para 4, certo? Fazendo um rascunho aqui, ó, 10 dividido para 4, 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, 8 para 10, faltam 2, não dá para dividir, acrescento 0 e vírgula, 20 dividido para 4, 5, 5 vezes 4, 20, para 20, resto 0. Então, nossa aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, próxima questão. Bom, no item B, ele quer que a gente calcule a tração no fio ideal. Bom, eu vou trazer os dados da questão anterior para cá. Muito bem, aqui estão os dados da questão anterior, então para descobrir a força de tração, basta que eu aplique o valor achado da aceleração em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou escolher essa primeira, tá? Então eu vou ter que a força de tração vai ser igual à massa do ar vezes a aceleração. Logo, a nossa força de tração tem que ser igual à massa do ar de 3 kg vezes a aceleração que a gente determinou no item A de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, força de tração vai ser igual a 3 vezes 2,5. Multiplicando 2,5 vezes 3, a gente vai achar 3 vezes 5, 15, vem 1 para cá, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nossa força de tração é de 7,5 newtons. Bom, tudo bem até aqui? Próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: 3 caixas de massas iguais a 2 kg cada uma estão posicionadas sobre um plano horizontal sem atrito, como mostra a figura. A força horizontal F, que atua na caixa C, tem intensidade de 12 newtons. Então, F é igual a 12 newtons. E a massa da caixa A é igual à massa da caixa B, que é igual à massa da caixa C, e são todas iguais a 2 kg. Bom, no item A, ele pede que a gente determine o seguinte. Então, calcule a intensidade da aceleração do movimento das caixas. Bom, ele quer saber o valor da aceleração A. Bom, dado o seguinte: o bloco C empurra o bloco B com uma força que age entre B e C, e o bloco B empurra o bloco A com uma força que age entre A e B, certo? Então, veja o seguinte. Primeiro que a gente vai fazer é determinar a massa desse conjunto, tá? Veja só. A massa total vai ser igual à soma das 3 massas, tá? 2 mais 2 mais 2, ou 3 vezes 2, né? Logo, a massa total é igual a 6 kg. Beleza. Então, vamos determinar essa aceleração. Eu vou ter o seguinte: a força sendo igual à massa, eu chamei de massa total, vezes a aceleração. Bom, a força vale 12 newtons. Isso tem que ser igual
a massa de 6 kg, que a gente chamou de massa total, vezes a aceleração A. Bom, se 12 é igual a 6A, 6A é igual a 12. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, a aceleração A vai ser igual a 12 dividido por 6, ou seja, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, no item B, ele pergunta o seguinte: a força de contato entre as caixas B e C. Bom, eu vou trazer os dados da questão anterior para cá. Bom, aqui estão os dados da questão, já com o valor da aceleração. E a força que age entre as caixas B e C ela é uma força que ela faz com que a caixa B empurre a caixa A. Então, ambas as caixas são empurradas, tá? Então, eu vou dizer o seguinte: essa força que age entre as caixas B e C, tá? Ela vai empurrar a massa das duas, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que ela é igual a soma da massa da caixa A com a massa da caixa B vezes a aceleração, tá? Que é a mesma para todo o conjunto. Logo, eu vou ter o seguinte: que a força entre os blocos B e C é igual a massa do A, que é 2, mais a massa do B, que também é 2, vezes a aceleração que a gente determinou de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força entre os blocos B e C vai ser igual a 2 mais 2, 4, vezes 2. E 4 vezes 2 nos fornece uma força de contato entre as caixas B e C, sendo igual a 8 newtons, certo? Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.